Pessoal, já estamos, então, iniciando esta primeira atividade da disciplina Introdução à Metodologia Científica. Meu nome é Rony Ximenes Martins, eu sou professor da UFLA desde 2009, mas já estou na docência há mais de 30 anos. Eu já trabalhei e ainda tenho projetos na educação básica, principalmente no ensino médio. Trabalho com metodologia de pesquisa desde a fundação do programa de pós-graduação, o nosso mestrado em educação. Eu fui do grupo de professores que se uniu para organizar o projeto e ofereço desde a primeira turma o curso de metodologia de pesquisa para mestrado e agora também para o doutorado. Além disso, eu trabalho na área de educação mediada por tecnologias, isso já há décadas, pesquiso nessa área. Eu fui o segundo coordenador UAB da UFLA, trabalhei com educação à distância diretamente na época, Centro de Educação à Distância, até 2015, depois assumi a pró-reitoria de graduação e fiquei na pró-reitoria de graduação até 2023. Retornei agora para a docência em 2024 e, a partir disso, então, assumi novamente as minhas disciplinas, inclusive as disciplinas na educação à distância, né? E, por isso, estou aqui. Então, eu espero poder oferecer para vocês aí um pouco da minha experiência como docente e um pouco do conhecimento compartilhado com vocês para desenvolvimento de conhecimento científico, cujo instrumento principal de elaboração é a pesquisa científica, né? O ambiente virtual foi estruturado com materiais que são conteúdo de um livro que eu publiquei como organizador, mas que tem a colaboração de praticamente todos os professores no nosso programa de pós-graduação em educação. E, durante a disciplina, eu utilizo esse material como base, mas vamos avançar em relação a esse material com outros produtos, com a agregação de materiais que vocês mesmos vão buscar e elaborar, né? Então, quero dizer a minha alegria de estar de volta para a graduação, para a disciplina de metodologia de pesquisa na graduação, e também nessa nova possibilidade de oferta da pedagogia, que ficou interrompida um tempo na UAB, e agora tem essas turmas ativas de volta. Então, estou muito feliz de estar aqui, tendo já contribuído desde o início da estruturação, inclusive do projeto de pedagogia, que foi aprovado pelo MEC, eu estava lá na época cuidando disso também, né? Dessas negociações com a UAB e com o MEC. A estruturação aqui, pensei em 3 momentos, como eu falei antes da gravação, repito para os que estão chegando agora, então. Eu vou fazer uma apresentação geral aqui do funcionamento, da organização da disciplina, de qual é a proposta, dos nossos materiais, as propostas de atividades. Abro para dúvidas e para a gente conversar, certamente terão dúvidas sobre esse percurso que nós teremos. Esse componente curricular vai estar ativo até junho, ao contrário de outros que são de tempo mais curto, este nosso ele vai até junho, né? E eu dou umas paradas aqui, porque eu estou aceitando o pessoal que está pedindo para entrar, porque não entrou com o usuário UFLA, tá? É importante, na medida do possível, que utilizem o usuário UFLA, tá bom? Voltando aqui, então, vocês vão notar que nós temos um tempo maior para cada unidade de estudos, e isso é proposital porque a produção de conhecimento científico e de pesquisa precisa de tempos de reflexão, de crítica, de
avaliação do que já foi feito. E, para fazer isso de forma muito condensada no tempo, o resultado não é muito interessante, tão interessante quanto se a gente puder ter aí mais tempo para diálogo, né? E para trocas de experiência. Ok? A todo momento, se precisarem e quiserem falar alguma coisa ou apresentar alguma dúvida, fiquem à vontade para abrir o microfone, para abrir câmera, se puderem, e eu interrompo a minha fala e a gente conversa e tira a dúvida, tá bom? Eu só vou pedir licença para vocês para não observar o que está acontecendo no chat escrito, porque é muita coisa ao mesmo tempo e aí eu não consigo dar atenção para tudo, tá bom? Então, vamos aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela. Compartilhar a minha tela aqui. Vocês devem estar recebendo aí, então, já a sala virtual do nosso ambiente virtual. Inclusive, eu vi nas trocas de mensagem iniciais que aconteceram, um dos estudantes disse que estranhou um pouco o ambiente, porque ele está num layout diferente. Eu fiz questão de reorganizar esse layout, porque eu considerei que ele estava muito improdutivo, com aquela lista imensa de coisas que vão se acumulando e você tem que ficar rolando a tela. Então, a primeira observação que eu faço é que a tela inicial contém os elementos de comunicação que atravessam o curso, né? Em que eu vou acompanhar aqui, mandando informe, se for o caso, para vocês, ou algum lembrete, ou alguma troca esporádica de data, alguma coisa que eventualmente aconteça, não é comum que isso aconteça, né? Um file como tutor que eu acesso também, e peço que, se vocês tiverem dúvidas, destaquem no título da mensagem, já que é uma dúvida específica sobre a unidade tal, uma dúvida sobre, para que eu dê prioridade para a resposta para essas dúvidas, e os tutores também possam fazer isso, tá bom? Tem um chat que é menos utilizado, porque é síncrono, e é preciso marcar uma hora para esse chat, então, só em conversa esporádica. Depois, e o primeiro elemento que perpassa todo o curso, o que eu chamei aqui de guia de estudos, que, na verdade, é o nosso livro, que está para download para vocês, que é o mesmo livro que é utilizado no nosso programa de pós-graduação, no componente curricular Metodologia de Pesquisa. É óbvio que o nível de profundidade das discussões é um pouco diferente, porque lá é mais focado em processos de pesquisa para o mestrado. Aqui nós utilizamos as mesmas estruturas e conhecimentos, mas pensando mais na produção do conhecimento científico associado às pesquisas e trabalho de conclusão de curso que vocês vão desenvolver, do que processos de pesquisa mais profundos e mais focados, como acontece lá na pós-graduação. Eu vou pedir licença para vocês, para abrir aqui o livro. Ele está em PDF, ele é da editora UFLA e está disponível no link que é baixado direto do nosso repositório institucional da Biblioteca Universitária. Então, não há perigo de alguma contaminação do PDF com vírus ou algo que o valha, o que acontece hoje em dia, né? Se baixarem do link aqui, vai estar tranquilo, tá bom? Vou apontar aqui, só que para que vocês tenham ciência do que a gente vai fazer nesse primeiro momento, então, vocês vão ver na apresentação que ele é um livro que já descrevo que é destinado para graduação e pós-graduação. Existem vários capítulos no livro com autores diferentes, que são os professores do nosso programa, que eu disse. Então, o livro é composto por 12 capítulos,
por 16 capítulos, mas nós não vamos passar por esses 16 capítulos. Então, esse é o primeiro apontamento que eu quero fazer para vocês. Desses 16 capítulos, eu tomei o cuidado de recortar no PDF e, em cada unidade, inserir apenas o capítulo que vai ser utilizado naquela discussão daquela unidade, ok? Então, este é o material de base, que, se de interesse de vocês, vocês podem pesquisar à vontade e utilizar todo o livro, mas ele não é o conteúdo integral de nossa disciplina. Alguns dos capítulos são, e eles estão apontados e separados em cada unidade de estudo. Portanto, não estranhem quando vocês forem baixar um PDF da unidade de estudo e vai estar lá de novo a identificação do livro, mas só o capítulo em destaque, ok? Trocando em miúdos. Se quiserem, podem manter o livro na íntegra, se quiserem, podem utilizar só os capítulos separados. Essa é uma facilidade que eu estou oferecendo para vocês, tá? Então, vamos lá. Material de base está aqui. Vou fechar aqui, depois a gente volta para ele. Além disso, é uma prática pedagógica que eu tenho há décadas, estabelecer um contrato didático com os estudantes. E esse contrato didático evita conflitos, porque eu acho que todos nós temos que estar imbuídos dentro deste ambiente de aprendizagem das nossas obrigações, dos nossos direitos e dos nossos cuidados, né? Então, eu quero pedir para vocês, para que a gente olhe aqui, está disponível para vocês também, o contrato da disciplina. Eu vou abrir o contrato aqui. Ele é um contrato curto. E tem, basicamente, as seguintes orientações, que vocês, algumas delas, já devem estar cientes, porque estão aí no 6º período do curso já, né? Mas o que vocês podem esperar desse professor aqui? Muita atenção com vocês, muita dedicação ao processo de aprendizagem de vocês, oferecimento de materiais o mais claro e adaptados possíveis para que vocês possam ter um percurso de estudo tranquilo, né? Um feedback que sempre será construtivo, apontando, quando necessário, o que precisa ser melhorado, outras formas de se fazer ou pensar, mas nunca simplesmente focados no que está certo ou errado. Certo ou errado são conceitos muito relativos, principalmente na ciência, né? O que eu espero de vocês? Eu espero de vocês, e os tutores que estão conosco também, que vocês não deixem as coisas para a última hora, que vocês sigam os roteiros na medida do possível e consigam as adaptações no tempo para que consigam participar com qualidade das atividades, né? Evitem deixar leituras para o último dia, evitem deixar acumular atividades. Isto não é uma preocupação burocrática. Nós sabemos que nós temos um tempo do relógio, que é um tempo analógico. Existe um microfone aberto que eu vou pedir para a pessoa fechar. Você quer? Eu convido da gente junto, mas eu... só quem entende muito de moda que conhece ela. Fabiane está com o microfone aberto. Porque eu conheço muito de moda. Pronto. Voltando, então, nós temos um tempo, que é esse tempo de dias, semanas e horas, mas nosso tempo cognitivo é diferente, né?
todo mundo que estuda sabe disso. Nem sempre a ficha cai no momento que precisa cair, nem sempre a gente consegue as compreensões e apreensões no tempo do relógio que o curso determina. Então, isso é preciso levar em conta, e quanto mais cedo vocês tomarem conhecimento e começarem a operar em cada unidade, mais facilitado vai ficar o trabalho de vocês e também dos tutores e o meu, consequentemente. Tá bom? Então, regras básicas para o nosso curso EAD. A segunda questão, vocês vão ver que no ambiente tudo tem data de início e data de encerramento, todos têm um prazo determinado e as unidades vão abrindo à medida que uma se conclui e a próxima aparece, né? A questão do uso da inteligência artificial. Existe uma grande euforia, por um lado, e uma grande preocupação, por outro lado, com a questão das ferramentas de inteligência artificial, que já estão aí disponíveis desde o final de 2022, começo de 2023, né? O lançamento do ChatGPT foi no finalzinho de 22, da versão mais ampla, vamos dizer assim, né? E a criação com IA é um fato, né? Agora, é preciso que a gente tome cuidado, e aí eu vou pedir desculpa para vocês, porque tem uns pequenos erros de digitação nesse texto, eu fiz de forma muito rápida, e aí acabou passando, mas é importante que é o seguinte, nossa disciplina trabalha com processos de produção de conhecimento. No trabalho de produção de conhecimento científico, a autoria, o pensamento reflexivo e crítico são essenciais na hora da elaboração do conhecimento. Isso é válido também em outros contextos, mas eu vou falar do contexto desta disciplina. Isto significa que eu não posso utilizar instrumentos de IA? Claro que não tem vedação. Para melhorar, eu já vou começar hoje indicando para vocês instrumentos de IA para vocês utilizarem da forma adequada, utilizarem como suporte para a produção intelectual de vocês, e não como substituto da produção intelectual de vocês. Ok? Então, o primeiro pressuposto aqui é o que eu costumo chamar de honestidade intelectual. Este é o pressuposto da produção em ciência. É a ética e a honestidade intelectual, né? Diante disso, o que não é permitido? E aí eu estou já, por antecedência, dizendo, porque eu trabalho com IA desde que ela se tornou disponível para o uso amplo, pesquisa, tem um grupo de pesquisa de IA na educação, e sei identificar com muita facilidade as produções que são genuinamente originadas de mecanismos de inteligência artificial. É muito fácil perceber quando você tem muitas horas de uso e sabe como é que ela funciona. Então, o que não vale? Não vale fazer copia e cola. Não vale jogar uma atividade para IA, pegar o resultado da IA, copiado da tela, e colar no fórum, colar na tarefa, colar onde quer que seja. Isso não vale. Isso é perda de tempo para vocês e perda de tempo para esses professores e para os tutores, que vão ter que ler um texto que não foi produzido por um intelecto humano, mas foi produzido por uma IA que não está fazendo o curso. E ela não está sendo avaliada, e ela não está em processo de formação da introdução de conhecimento científico. Então, outro aspecto importante é a IA não deve pensar por você. Você não pode entregar para ela a atividade que deveria ser sua. Então, não é só entregar um texto para ela, pedir para ela resumir e entregar o resumo no seu lugar, a resenha. Você também não pode pedir para ela te dar uma ideia
resolver o texto, entregar o texto sem nenhuma fonte que você tenha oferecido para ela, sem nenhuma orientação que você tenha oferecido para ela, e considerar isso como seu. Isso também é terceirização e a perda cognitiva de aprendizado quando você faz isso. Isso já está declarado e apresentado em pesquisas de estudantes que fizeram nos Estados Unidos uso intensivo de IA durante um ano e, por avaliação de tomografia computadorizada cerebral, se demonstrou que as redes neurais que estão no lobo frontal do sistema cognitivo e das habilidades superiores, ele é prejudicado em relação a quem estuda genuinamente e produz genuinamente. Então, vamos ter esta observação em relação a isso, tá? Tudo que for para apoio e para suporte do estudo e da produção intelectual é apoiado por esse professor, é apoiado nesta disciplina. Lembre-se, cada professor é responsável pelo seu conteúdo, cada professor é responsável pela condução da sua disciplina. Nesta disciplina, eu acho que é benéfico e tem sido benéfico a utilização como suporte, tá bom? Então, o que a IA pode fazer? Ajudar a ter ideias. E aqui eu coloquei um prompt de exemplo. Estou sem ideias para delimitar meu tema de pesquisa. Me ajude listando os tópicos sobre e dou um tema qualquer. A IA vai te oferecer ideias. Quem vai desenvolver essa ideia depois é você, não é a IA, certo? Revisão e clareza. A IA pode te ajudar a revisar textos, e ela é boa para fazer isso, para te indicar a melhoria de acerto ortográfico e gramatical, erro de digitação, norma técnica da ABNT. Isso a gente vai aprender no curso também. Você pode utilizar como suporte para te ajudar a fazer uma revisão no seu texto, no texto que você está produzindo, a te ajudar a escrever a referência no formato da ABNT. Isso não tem problema, desde que você revise depois, tá? E resumo de estudos, que é a possibilidade de você... Tem mais alguém aguardando permissão aqui? Que é a possibilidade de você oferecer textos, por exemplo, de uma revisão bibliográfica, e pedir para a IA organizar isso para que você possa fazer um estudo mais aprofundado daqueles textos que te interessam mais, para fazer uma seleção prévia, por exemplo. Então, isso também, olha, tem um exemplo de prompt aqui, ó. Resumo o texto anexo apontando o objetivo, a metodologia e os resultados principais. O que eu estou fazendo aqui? A preparação para um fichamento de um texto que pode ser interessante que eu leia depois, num segundo momento, para agregar numa produção como referência. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Certo. Como estamos fazendo esse pacto, a transparência, neste caso do uso da IA, é, na comunidade científica internacional já, pactuada como aceita desde que declarada. Então, no final da sua produção, você vai colocar nota do autor e vai colocar lá: utilizei a inteligência artificial ChatGPT, com o prompt, escreve o comando, e para o que você utilizou isso? Para fazer uma revisão ortográfica e gramatical do meu texto. Ponto. Para uma tempestade de ideias sobre temas que geraram este artigo. Ponto. Para
organizar uma pequena revisão bibliográfica a partir dos artigos que foram localizados na internet. Bom, então, esta declaração garante honestidade intelectual porque diz para todo mundo que você não está fazendo uso indevido de uma produção de terceiros, né? Que você está utilizando a IA dentro do que o processo de produção de conhecimento científico aceita. Tudo bem aqui? Então, dúvidas? Fórum geral, já falei isso para vocês. Prazos, aqueles que sempre estarão no ambiente. Não percam, por favor, para que eu possa me organizar para dar os feedbacks para vocês e para que vocês possam organizar fazendo as micro-revisões do que ainda não está legal e consigam avançar para que a gente chegue lá em junho, todos no mesmo tempo, né? Então, este é o nosso contrato. Se algum colega quiser agora fazer alguma exposição ou fazer alguma proposta de acréscimo ou de subtração do que está aqui, ou se quiser colocar alguma dúvida, eu acho que é um momento bom para a gente conversar. Bom, não vou pedir para todos vocês se apresentarem, são mais de 50 pessoas que estão aqui. Depois, ao longo do tempo e nos encontros presenciais, a gente vai conversando, não é isso? Mas, primeiro momento, então, que eu estou abrindo aqui a palavra para vocês, fiquem à vontade para a gente conversar um pouquinho sobre isso que eu falei até agora. E aí, enquanto isso, eu bebo uma água. Ninguém se anima? Oi, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, Daiane. Certo, eu não vou abrir a câmera porque ela não está funcionando, tá? Tá tudo Mas bem. sobre essa questão da IA que você mencionou, eu, sinceramente, eu nunca vi nenhum artigo com essa menção que você orientou a gente a fazer. Teria como você pôr um link nos comentários aqui do próprio ambiente virtual para a gente poder visualizar? Porque eu não entendi se eu posso colocar em notas de rodapé ou se eu posso colocar nas considerações finais ou um apêndice, por exemplo. Nós vamos ter uma aula especificamente para isso, que é quando eu explico as regras e os modos de citação, tá bom? Eu dei só uma prévia aqui, mas já existe no ambiente um material com uma orientação para isso, tá? E eu fiz um pequeno vídeo, inclusive, para isso também, tá bom? Entendi, então. Obrigada. Nada. Isso não está muito presente ainda, principalmente na literatura aqui do Brasil, porque é muito novo, né? Mas isso já está começando a acontecer, tá? Mais alguém? Obrigado, Daiane. Mais alguém? Bom, vamos lá. Próximo passo aqui, então, informação técnica do Manual de Normalização da UFLA. O que é esse manual? Como a UFLA tem muitos programas de graduação e pós-graduação, existe um conjunto de normas técnicas de escrita da ABNT, a Biblioteca Universitária e uma comissão de professores organizou, e esse é versionado, né? De tempos em tempos tem uma versão atualizada, este manual de normalização. Eu pedi para colocar no ambiente para vocês, porque ele pode ser uma fonte de consulta para vocês em caso de dúvida na produção de textos acadêmicos, tá bom? Nós não vamos utilizá-lo como um objeto de estudo, não vai ter uma aula aqui para eu ensinar a vocês qual é a margem padrão, isso
operacional, é operacionalizar regra, né? Mas o manual, e eu vou ensinar a vocês como vocês podem utilizar o manual também, junto com uma IA, para a própria IA procurar no seu texto se ele está de acordo com o manual, ele é uma base para que, quando vocês comecem a produzir o TCC de vocês, vocês já escrevam na norma técnica que vai ser cobrada pela UFA, né? Depois, para o aceite final do TCC, ele vai ter que estar formatado no padrão que está escrito aqui, nesse manual de norma técnica, ok? Aqui, mais um item importante, um modelo de texto que veio lá da Diretoria de Educação à Distância, eu simplesmente acolhi, porque me parece que é o modelo que vocês utilizam já de formatação para os textos de vocês na pedagogia, então está de acordo com o manual de normas, né? Se for o caso de produzir aqui, está tudo bem, pode usar esse modelo, tá? O bloco de notas, vários, aliás, já começaram a utilizar, eu gostei muito, agradeço. É um recurso importante porque vocês podem utilizá-lo, inclusive, como um laboratório de prática de coleta de informação para pesquisa. O diário de campo, que é o bloco de notas do pesquisador, é uma das formas de observação mais utilizadas em pesquisa. Então, vamos combinar que nós temos aqui um laboratório privilegiado, que é o nosso laboratório de aprendizagem de metodologia científica, com coparticipação de mais de 100 pessoas que podem produzir uma coleta de dados muito qualificada com o seu bloco de notas, e depois a gente pode utilizar isso, como eu posso utilizar isso, e nós podemos utilizar isso como uma avaliação continuada do processo no curso, e não da aprendizagem específica de cada um. Então, esse bloco de notas é um exercício de estudo, porque a anotação é muito importante como fonte de consulta e como fonte de reflexão, e também pode ser um material muito interessante para que a gente faça um processo de produção de conhecimento da produção deste curso, né? Então, quanto mais vocês colaborarem ali, melhor para vocês e melhor para o curso, tá? Em última análise, uma forma de avaliar o curso também, tá bom? Chamo a atenção para uma coisa que começou a aparecer na tela aqui e que gostaria de apontar se vocês já utilizaram em outras salas, porque aí fica mais fácil e eu posso pular isso. Este item que tem aqui, ó, conclusão, marcado aqui, marcar como feito, vocês já utilizaram em outra sala? Beleza. Então, vocês já sabem como funciona. Vou pedir para vocês fazerem isso, porque isso nos orienta bastante aqui de saber, na hora que eu vou pegar lá as estruturas de conclusão de cada estudante, essa marcação de conclusão me ajuda bastante, tá? Então, à medida, esse do bloco de notas, especificamente, só vai ser concluído no final do curso. Mas, por exemplo, a live de hoje, terminando, vocês já podem marcar como concluído, tá bom? Calendário de atividades. Calendário de atividades tem aqui as avaliações que foram extraídas, as datas do ambiente, o pessoal lá da educação à distância pegou aqui da sala matriz, então as datas já estão disponíveis. Então, aqui tem todas as atividades que serão desenvolvidas com os seus períodos de execução, tá? Aquelas que são pontuadas e aquelas que não são pontuadas. Então, só reforçando,
nessa primeira unidade, que começou ontem, a gente tem um fórum, que é um fórum inicial de debate sobre o tema do primeiro capítulo. Depois, na unidade 2, a gente vai começar a pensar problemas de pesquisa, possíveis problemas de pesquisa. Isso não tem pontuação, mas é importante que vocês participem, porque é preparatório para um próximo momento. Depois tem um pequeno questionário também, que aí já é uma oportunidade que eu tenho de avaliar a percepção de cada um sobre o tema, né? Sobre os temas que estão sendo estudados. Isso já vai ser lá no meio de março. Veja que os prazos são sempre ampliados. Prazo suficiente para leitura tranquila, observação do que precisa ser feito, conversa com o tutor e professor, conversa com colegas, é tudo num tempo mais ampliado. Por isso que eu estou insistindo com vocês, não deixa para a última hora. Não é porque tem 2 semanas que só no último dia você vai conseguir resolver. Né? A unidade 3, então, que já é lá no final de março, começo de abril, tem um envio de fichamento de artigos que vocês vão procurar de revisão bibliográfica. Depois, tem a entrega da resenha, que é uma estruturação dos 3 artigos, e vocês vão fazer em trios. Isso aí o pessoal do SEAD vai ajudar a gente com uma ferramenta aqui para vocês se organizarem nesses trios. E aí, depois, nós temos, em abril, a entrega de um resumo de uma dissertação. Então, é o que eu disse, cada um vai na sua área de interesse, de acordo com o seu foco, buscando material de produção intelectual para fazer estudos específicos. Então, fazer uma análise de uma dissertação é algo bastante relevante, porque é um processo de pesquisa completo e complexo, né? Temos um debate também na unidade 5, que é a unidade que fecha a nossa estrutura do programa, em que a gente já vai discutir, então, a questão da ética em pesquisa, da comunicação científica, regras de comunicação científica e como elaborar artigos, como elaborar relatórios de pesquisa. Tá? Então, os nossos presenciais serão no dia 25/4 e 20/6. No dia 25/4, vocês vão fazer a apresentação de um trabalho que foi gerado aqui a partir destas atividades aqui. Então, a partir dessas atividades, vai ser um seminário presencial em que cada trio vai apresentar o seu tema e a organização do conteúdo que elaborou com essa resenha. Então, vai ser um seminário temático. Nós vamos fazer um seminário tal como acontece nos grandes eventos de pesquisa, com apresentação de pôsteres e com avaliação no nosso tempo do encontro presencial. Tá? Então, esse vai ser a primeira avaliação presencial. E a segunda avaliação presencial vai ser no dia 20/6, que vai ser uma nota, e aí vai ser mais uma produção individual, intelectual, manuscrita, porque isso nos dá garantia da apreensão individual de cada participante. Né? É óbvio que nós vamos ter tempo suficiente para discutir o que vai ser essa prova presencial, e nós temos os mecanismos de recuperação de estudos se alguém perder nesse percurso aqui de avaliação algo que não consiga desenvolver, para que a gente tenha um tempo, então, no final de uma avaliação de recuperação ou de uma atividade de recuperação, para que todos possam ser avaliados com justiça, vamos dizer assim, e demonstrar que conseguiram desenvolver as habilidades e conhecimentos suficientes para considerar concluída a introdução à metodologia científica. E, em outras palavras, é um curso de metodologia de pesquisa. Ok? Então, isso também já está devidamente organizado e muito explicado no curso.
Vou agora passar rapidamente, pedir licença para vocês para fazer isso só na primeira unidade, e se for preciso eu faço outras lives com outras unidades, para que a gente tenha um tempo suficiente aqui para eu apresentar 2 ferramentas muito bacanas para vocês, que vocês podem usar já de IA para começar a fazer os estudos na unidade 1, tá? Então, vocês vão notar, talvez no ambiente de vocês não apareça em quadros assim, porque alguns quadros podem estar ocultos, mas ele está organizado em 5 unidades, curso. Cada unidade tem um tempo. A primeira unidade vai até 24/2, a segunda unidade vai até 17/3, está lá naquele cronograma. A quarta unidade vai até 28/4, sendo que no dia 25 é o presencial. A unidade 4 vai até 26/5 e a nossa última unidade vai até o dia 16/6, quando encerramos nossas atividades. Tá? Eu vou entrar numa unidade para mostrar para vocês os elementos que estão disponíveis aqui. Então, existe sempre uma apresentação que tem em áudio e que tem a transcrição escrita. Isso, por uma questão de acessibilidade, a gente deve fazer isso nos ambientes, isso é um aprendizado também, né? As leituras que eu disse para vocês, que são os capítulos, eles estão acompanhados de roteiros de estudo, então não tem só o capítulo, quem já baixou já viu como é que é. Nele tem uma sugestão, tá, pessoal? É uma sugestão de como se apropriar e como estudar aquele conhecimento, tá bom? E aqueles elementos que estão ali. Você não precisa necessariamente seguir o roteirinho da semana inteira, tal como está dito ali. Mas os elementos principais estão constituídos naquela organização, tá bom? Então, aqui já tem as 2 leituras. O que tem aqui tem um reforço nesta discussão que é gravação de vídeo, que eu já fiz de aulas gravadas, principalmente na época da pandemia, eu tive que fazer muita aula gravada, então eu aproveitei esse material, e é um material com o essencial de explicação daqueles capítulos, tá bom? Então, é um material audiovisual que vocês podem utilizar também. Outra coisa importante, quando for atividade avaliativa, veja bem, nós temos um fórum aberto, esse fórum está avaliado com 5 pontos. Quais são os critérios dos 5 pontos? Está aqui para vocês verem e para os tutores verem. Então, jogo aberto, não tem surpresa. Todo mundo sabe quais são os critérios e o que vai ser solicitado. Então, sempre que houver uma atividade avaliativa, vão existir os critérios por antecedência. E aí vocês vão saber claramente, por antecedência, se aquilo que você está produzindo se enquadra numa ou noutra categoria de pontuação. Tá bom? Então, depois vocês podem dar uma olhada nesses critérios, e esses critérios são a orientação para essa atividade aqui, que é a nossa primeira atividade que pontua. Tá? Aqui também deixo, quando são fóruns ou quando é alguma coisa de produção, deixo questões que são motivadoras de pensamento, possibilidades de discussão. Quero que vocês entendam que somos adultos, eu tenho 130 adultos para acompanhar, e eu não vou ficar nos fóruns, a cada postagem, fazendo o que a gente faz numa rede social, colocando um joinha, um gostei, um parabéns. Eu acho que vocês não precisam desse nível de motivação. O que vocês precisam é ter consciência da produção que vocês estão elaborando. Então, quando eu ver que tem alguma coisa que precisa de uma orientação, eu vou inserir lá. Não se sinta desvalorizado se, por acaso, o professor não deixou um comentário no seu comentário ou na sua postagem.
Não, é uma comunidade de aprendizagem, todo mundo dá suas contribuições. O que nós temos que fazer é interagir o máximo possível. Sempre que necessário, eu vou procurar fazer intervenções. Entendam que não é pessoal, tá? Entendam que é olhando para a trajetória de aprendizagem do coletivo. Combinado? Porque, senão, eu vou ficar igual numa rede social, dando validação, e nós não estamos aqui procurando validação, nós estamos aqui procurando construir aprendizagem e conhecimento. Tá? E isso vale para tudo, para o bloco de notas, para os fóruns, para aquilo que a gente fizer como interação coletiva. Valorizo a todos igualmente, espero que valorizem e compreendam o trabalho desse colega de vocês de ensino-aprendizagem, porque o professor também está aprendendo nesse processo aqui, tá bom? As outras unidades repetem essa lógica daquilo que eu coloquei para vocês aqui com a mesma carinha, tá bom? Com as mesmas estruturas. Tem vídeo de apresentação, tem pequenos áudios, tem os textos dos capítulos que nós vamos estudar. Tá? Segundo momento para vocês falarem, para que eu passe, então, para o bônus, que é a utilização dos 2 recursos que a gente vai utilizar já para este estudo dos capítulos iniciais aqui. Estou dando aqui 3 minutinhos para beber uma água aqui, abrir o que eu preciso abrir aqui, e, enquanto isso, está aberto para vocês falarem. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou abrir uma nova janela aqui. E agora eu vou fazer uma coisa, pedir para vocês me ajudarem no seguinte. Esse material é um material que eu mantenho fora do ambiente virtual, porque ele é um recurso adicional. Não é obrigatório, ele é um suporte adicional para vocês. Por isso que eu falo que é um bônus de quem participa das minhas lives, né? Eu tenho um canal no YouTube e eu tenho um blogzinho que eu coloco materiais e recursos que são disponíveis. Então, eu vou lá no blog, blog do Prof. Rony. Eu vou pegar o link aqui agora e vou colar no... E vocês guardam para vocês, porque esse é o bônus de quem participou. Então, blog do Prof. Rony. Vou entrar no blog. Aqui no blog, pessoal, eu tenho uma aba que é especificamente... Deixa eu aumentar o... Eu tenho uma aba que é especificamente sobre metodologia de pesquisa, tá? Então, vou clicar aqui na metodologia de pesquisa. E aqui eu tenho materiais de metodologia de pesquisa, inclusive o livro está aqui, ó. O livro está aqui e também outros livros que eu tenho que são fonte de pesquisa, alguns vídeos do meu canal do YouTube, que tem explicação de materiais, inclusive alguns desses vídeos estão lá no ambiente também. E aqui no final, eu deixei aqui, ó, o link do meu canal e deixei aqui a playlist que é específica da disciplina de metodologia de pesquisa. Então, quem quiser depois complementar, porque nem todos os vídeos estão lá. Se alguém quiser dar uma olhada no material, se interessar por alguma coisa, pode dar uma corrida lá, que vai ter o professor no tempo que você quiser, com os videozinhos que eu gravei lá, já de aulas passadas, que provavelmente vão atender a uma dúvida de vocês. Tá? Agora, vamos ao que é mais legal, que eu inseri aqui essa semana, que está aqui, ó.
Então, eu tenho aqui, ó, um assistente virtual preparado com os materiais do curso só para discussão dos temas que estão lá nas unidades de estudo. Então, o que tem nesse assistente? Ele não é uma IA que está aberta para a internet para pegar qualquer coisa. Ele usa como fonte só os materiais do nosso curso. Então, vocês têm garantia de que vocês têm respostas que estão ligadas ao livro-texto, aos artigos, aquilo que a gente está usando no curso, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como se faz. Eu vou pedir licença para abrir aqui, ó, um navegador, tá? Se eu abrir no meu ali, ele vai abrir no modo de professor, mas eu quero que vocês vejam como aluno. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou sair do Chrome, do Google Chrome, está aqui sem usuário, tá bom? Aí eu vou pegar o link aqui, ó, clique aqui. Você vai clicar nesse link, ele vai abrir aí no seu navegador. E eu vou simular isso aqui, ó. Vou abrir aqui no meu navegador. Então, vou colocar aqui, vou abrir no meu navegador. Opa, ele copiou, foi o aqui. Espera aí. Eu tenho que copiar, é o link. Copiar o endereço do link. Tá aqui, copiei o endereço do link. Vamos no navegador vazio aqui. Carregou a inteligência artificial Gemini, mas o recurso específico, isso eu quero chamar a atenção de vocês, ele não carregou ainda. Eu preciso fazer o login, tá? Primeira coisa, então, para usar o recurso. Fazer o login, aí você usa o seu usuário UFLA, o seu e-mail de @estudante.ufla.br ou o seu e-mail @gmail.com. Eu vou usar um e-mail aqui que não é o meu, para não ser de professor, mas simulando um aluno aqui, ó. Um de aluno. Ó, ele já mudou o layout da tela e agora ele é o que está escrito aqui, ó. Assistente de introdução à metodologia científica do professor Rony. Faça perguntas ou proponha temas ao assistente e ele lhe orientará nos estudos. Vocês vão ver que ele conversa sobre os temas da sua base de conhecimento. Então, vou pegar uma aqui do boa, quer ver? Ó, faça um resumo do capítulo 1. Olha só, eu não vou falar capítulo 1 do quê? Se eu falasse isso numa inteligência artificial aberta, ela ia falar de capítulo 1 de qualquer coisa, mas olha do que ela vai falar aqui, ó. Ó, olha só o que ela produziu aqui, ó. O primeiro capítulo do livro Metodologia de Pesquisa Científica, organizado por este professor aqui. Entenderam o que é um assistente com base de conhecimento fechado? Então, ele não foi em outro lugar olhar, ele está olhando para aquele capítulo que nós estamos estudando. Legal? Então, olha só, ele fez um resumo aqui, que é um resumo mais simples. E fez uma pergunta no final, se ele quer que liste as referências bibliográficas. Olha que legal. Mas tem mais. Vocês podem fazer o seguinte, mudar aqui de resposta rápida para raciocínio. Aí, as respostas serão mais profundas. Ele vai utilizar mais a rede neural da inteligência artificial para permitir uma construção textual um pouco mais elaborada. Então, vamos pegar
aquela questão que eu propus para vocês para a discussão da maiética. Então, vou pedir aqui, ó, me explique o que é maiética, êutica. Não entendi lendo o capítulo. Ah lá, olha, está produzindo um texto mais elaborado, de raciocínio mais profundo. Ainda coloca uma provocação, ó, como você vê a relação entre fazer perguntas e a produção dos sentidos mencionada no texto. O que é isso, pessoal? Um tutor inteligente, meu assistente, organizado por este professor aqui, que está aí disponível para vocês. Então, é uma ajudinha a mais do professor Rony, junto com vocês, na hora que vocês precisarem, que vocês estiverem estudando, ok? Não é para... eu acho que vocês já entenderam o espírito da coisa, entenderam para que serve uma IA? Não é para ela substituir você respondendo o fórum, é para você ajudar, é para ela te ajudar a estudar e te qualificar para depois você dar a sua contribuição no fórum, nas produções todas lá, e assim por diante. Ok? Gostaram? 20 horas em cima da pinta, 1 hora de live é o suficiente. Eu me coloco à disposição, vocês podem entrar em contato comigo pelos instrumentos de comunicação que estão lá. Esta aula vai estar disponível no ambiente assim que o Google renderizar o vídeo, ele demora um tempo para fazer isso, eu vou fazer os cortes e organizo e coloco lá para vocês, tá bom? Espero que eu tenha motivado vocês. Nós vamos ter um tempo agradável, de tranquilidade para desenvolver trabalho em conjunto, e no final eu quero que vocês estejam preparados para começar a desenvolver processos de produção de conhecimento científico na área da educação, tá bom? Um grande abraço para todos. Professor. Oi, pois não. Boa noite, meu nome é Leide Nara, eu fiquei com uma dúvida, só uma dúvida. Vamos lá. Eu até levantei a mão na hora, mas acho que você não viu. Sim. Eu estou com dúvida no bloco de notas. Sim. Esse diário. É para a gente registrar aqui as leituras, as pesquisas, os resumos, como é que funciona? Pense o seguinte, o bloco de notas é o seu caderninho de anotação nos seus estudos. Então, é para você ir descrevendo, muito resumidamente, na forma de tópicos. Hoje eu estudei o capítulo 1, consegui aprender o que é tal coisa, fiquei em dúvida com tal elemento, vou pesquisar depois. Vou utilizar o assistente virtual aqui para pesquisar. Pronto, foi isso que você fez hoje. Amanhã não estudou, não tem problema. No outro dia voltou e leu mais alguma coisa, vai lá e registra. Beleza. Beleza? Certinho, entendi. Obrigada. Ele não é uma obrigação, mas é uma forte recomendação. Tá bom? Certinho, obrigada. Boa noite.